Olá, esse é o programa Notícias à Luz do Espiritismo. Eu sou Felipe Saad e hoje estamos aqui com o palestrante Leonardo Torres Olá, pessoal. e o médium Eduardo Sabag. Olá, pessoal, tudo bem? E que Deus e o nosso Mestre Jesus nos abençoem. Hoje vamos falar sobre um caso que aconteceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, no final de junho de 2017. Estava tendo um tiroteio e uma moça grávida foi ao supermercado fazer compras e uma bala atingiu ela na barriga e atingiu também o feto dela. E aí com isso tiveram que apressar o nascimento dessa criança, fizeram uma cesariana às pressas e aí a criança e a mãe foram passar por atendimentos médicos, Ambos ficaram em estado grave e aí desenrolou uma série de situações. Então, para iniciar o nosso debate aqui, eu queria que o Léo explicasse para a gente por que tem tiroteio aqui nesse planeta, bala perdida, acidentes, a pessoa ficar aleijada, por exemplo. Por que a gente está num planeta exposto a esse tipo de situação? Então, a doutrina espírita nos ensina que existem diversas categorias de mundos habitados, porque Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes para, através da evolução, conseguirem chegar à perfeição, à purificação, Então, a primeira categoria de mundo são os mundos primitivos, onde os espíritos simples e ignorantes experimentam a primeira encarnação, onde tem as primeiras encarnações na matéria. O segundo mundo é o mundo de provas e expiações, que é o nosso atual mundo. Então, o que acontece? Esses espíritos primitivos, que passam diversas encarnações errando, precisam expiar esses erros que cometeram em diversas outras encarnações. Então é por isso que no nosso mundo existem diversos problemas como esse, de uma bala perdida, ou de uma pessoa que morre assaltada, ou tantos outros problemas que acontecem, que a gente às vezes fica um pouco sem entender o real motivo de ter acontecido, Mas tudo isso tem uma justificativa e está nos desígnios de Deus. São as expiações que as pessoas precisam passar para continuar evoluindo na caminhada rumo à purificação, à perfeição. Lembrando que esses problemas podem ser provas ou expiações, A prova é aquilo que o espírito, antes de encarnar, ele se programa e se prepara para passar por uma determinada dificuldade e assim continuar evoluindo. E a expiação é justamente o que eu falei. São erros cometidos no passado que precisam ser expiados em algum momento. Então, esses sofrimentos que acabam acontecendo seriam consequências de erros cometidos no passado, ou seria uma provação que a pessoa escolheu passar para continuar evoluindo. E continuando sobre as categorias dos mundos habitados, temos os mundos de regeneração, que são os mundos que ainda existem provas e expiações, mas não tão penosas como existem nos mundos de provas e expiações. Depois vem os mundos felizes, onde o mal já quase não existe, e tem os mundos celestes ou divinos, que são moradas de espíritos purificados, espíritos perfeitos, como o nosso Mestre Jesus Cristo. Vale lembrar que nosso mundo está passando por uma grande transição planetária, onde estamos nos últimos momentos de um mundo de provas e expiações e estamos começando a adentrar em um mundo de regeneração. Então é muito comum ainda acontecer esse tipo de coisa, porque são espíritos que precisam passar por essas situações para continuar evoluindo junto com o nosso planeta. Muito bem, Léo. Então, exatamente, estamos num planeta de prova e expiação, e é por isso que temos tantos problemas e de tantos tipos. Temos guerras, temos homicídios, tiroteio, um monte de coisa ruim que, infelizmente, ainda existe no nosso planeta. Só que, Edu, você pode falar um pouco pra gente sobre o que é programado, como que funciona isso? A bala é perdida mesmo? Ou há uma certa programação? Você pode explicar aqui pra gente?
mesmo a gente estando num planeta de prova e expiação, existe um controle dos espíritos superiores de Deus? Como que é? Então, Felipe, nós sabemos que nós somos herdeiros de nós mesmos e não existe bala perdida. Isso não existe na realidade. Tudo está sob o controle de grandes entidades, espíritos superiores que trabalham em nome do Mestre Jesus, né? Seguindo as leis de Deus. É um pouco confuso, mas por que isso? Porque essas leis de Deus, elas valem em todos os planetas, em qualquer lugar. E Jesus é o governador do nosso planeta. Então ele faz com que essas leis, na realidade, sejam cumpridas. Então as pessoas que cometeram falhas no passado, como o Léo explicou, estão espiando agora no presente as falhas do passado. Estão passando por essas coisas, né? Porque fizeram coisas erradas lá atrás. Então é claro que Deus não é injusto, obviamente que não. Se Deus fosse injusto, ele não seria Deus, certo? Deus é puramente amor e caridade. Por isso que eu sempre falo que, na minha opinião, é impossível você acreditar em Deus e não acreditar em reencarnação. Porque se você acredita em Deus, você vai ver essas pessoas, criança que fica com leves com consequências, né? Como aconteceu com esse bebê. E outras crianças que morrem, crianças que têm câncer, pessoas inocentes nessa encarnação, né? Que têm graves problemas, doenças. Se eu não acreditar em reencarnação, não tem como acreditar em Deus. Você vai acreditar que Deus joga a sorte das pessoas aleatoriamente para uma pessoa ter um problema, outra pessoa não ter? Isso não tem sentido. Então tudo isso é sim administrado pelo plano superior. Espíritos superiores estão sempre nos monitorando, e a programação que por muitas vezes nós mesmos pedimos, nós mesmos nos programamos, escolhemos, por exemplo, ter uma grave doença, nascer com problemas mentais, passar por algum apuro, né? Pois isso é um avanço para o espírito. Então, não existe bala perdida, não existe injustiça. E na realidade, isso para mim é consolador, né? Você entende que tudo que você passa hoje é culpa sua, tanto as coisas boas como as coisas ruins, porque nós acabamos herdando todas as nossas atitudes do passado e também do presente, né? As escolhas erradas nos levam a situações erradas. Por exemplo, é claro que se eu entrar numa favela violenta e agredir as pessoas e xingar os bandidos, é óbvio que eles vão me atacar. Então, se eu, por exemplo, escolher por ter uma carreira no tráfico de drogas, é óbvio que eu tenho o risco de ser morto pela polícia. Então a nossa escolha vai representar isso, seja no presente ou seja no passado. Vai nos trazer as consequências, certo? Mas o mais importante é nós entendermos que os espíritos superiores estão sempre tomando conta de tudo. Não é que está tendo um tiroteio e ninguém está nem aí para isso. Claro que não. Se está tendo um tiroteio, espíritos que trabalham em nome de Jesus estão lá para garantir que a programação seja cumprida. Isso está no livro dos espíritos, vocês podem pesquisar. Em alguns pontos, na verdade, né? Inclusive também, como a gente já falou nos outros programas, até nas tragédias naturais, terremoto, incêndio e por aí vai, existe o concurso, existe a ação dos espíritos nesses processos. Exatamente, Edu. Então a gente entende que todas essas coisas que a gente passa aqui, elas são de certa forma programadas para nós. Então, como você falou, não existe bala perdida. A bala perdida atingiu uma pessoa, na verdade ela tinha o destino de pegar aquela pessoa, tá? Seja porque a pessoa cometeu um erro no passado e agora está espiando, ou é realmente uma prova. Prova é quando a pessoa não fez nada e ainda assim ela sofre as consequências de alguma coisa ruim. E a expiação é quando ela fez algo errado em outra vida e agora ela está nessa aqui espiando, tá certo? Claro que um caso desses acontece tudo controlado e coordenado pelos espíritos superiores que trabalham em nome de Deus e de Jesus. Então, se eles permitiram que aquela bala atingisse aquela mulher,
atingisse a criança, é porque para aquela família isso está na programação, para que eles possam progredir, seja isso uma prova ou uma expiação. E independentemente se é prova ou expiação, a pessoa tem que encarar da melhor maneira possível. Um caso dessa situação, como encarar? Primeiro, tendo resignação. Segundo, procurando os tratamentos médicos para que todos possam se recuperar, sobreviver e viver com a melhor qualidade de vida possível. E procurar enfrentar o problema dessa maneira aí, procurando, no caso, uma solução para esse problema de saúde. E aí temos um ponto interessante, que é o quê? Vamos supor que a criança venha a falecer. Se ela falecer, é porque estava na programação. Vamos supor que ela tenha sequelas. Se ela tiver sequelas, é porque estava na programação. E vamos supor e torcer, né? Vamos todos rezar muito para que ela sobreviva, assim como a mãe, e para que ambas não tenham sequelas, certo? Então, independentemente da situação, as 3 situações já estão programadas. Então, se eles precisam passar por aquilo e perder a criança, vamos supor esse caso ou outro qualquer, se a criança precisa falecer, ela vai falecer. E se ela não precisa, se ela precisa enfrentar um problema de deficiência nessa encarnação, ela vai sobreviver, mas com alguma sequela. E se ela tem uma programação de ter um corpo e uma vida saudável, tudo, aí ela vai ter esse caminho saudável, né? Mas uma coisa é importante, sempre que acontece esse tipo de coisa, você viu na TV, viu no noticiário isso daí, você pode ajudar a pessoa de alguma maneira. Mesmo havendo uma programação prévia, é possível ajudar ela. Não é, Léo? Você pode contar para o amigo ouvinte como que eles podem ajudar alguém quando eles virem uma notícia desse tipo? Bom, o mais importante é a pessoa não ficar tão impressionada com esse tipo de acontecimento. Porque, como a gente já falou agora há pouco, tudo isso que ocorre está na programação divina, está tudo programado para ocorrer e é totalmente necessário as pessoas passarem por esses problemas para continuar evoluindo nessa caminhada que estamos rumo à perfeição, né? À purificação. Então, o mais importante que as pessoas podem fazer, que é também uma grande caridade moral, é a prece, né? Porque muitas pessoas não aceitam a situação que precisam passar e acabam se revoltando, né? Então isso não ajudaria ela de nenhuma forma ter esse sentimento de revolta, de tristeza pela situação que está passando. Todos nós temos que entender que o mais importante é que precisamos nos resignarmos diante das dificuldades, porque só assim vamos conseguir superar os problemas e vamos conseguir passar por todos esses problemas da melhor forma possível, confiando em Deus, na misericórdia dele e conseguir continuar bem na nossa caminhada evolutiva. Então, o melhor que a gente pode fazer é a prece, né? Que é uma grande caridade moral. Então, precisamos não nos revoltarmos com esse tipo de coisa, porque a gente sabe que tudo isso está programado pela providência divina e devemos sempre orar, né? O nosso Mestre Jesus mesmo ensinou que devemos vigiar e orar, né? Então devemos sempre prestar atenção nessas coisas que podem interferir na nossa vibração, para que a gente não baixe a nossa vibração com determinadas notícias, com determinados acontecimentos e acabemos assim por nos prejudicarmos com a atração de espíritos inferiores que tenham a mesma faixa vibratória. Então vamos continuar a nossa caminhada desejando o melhor para o próximo, orando por todos e sempre mantendo a nossa vibração elevada. Isso aí, Léo. E só para deixar claro para o amigo ouvinte, você falou que rezar é uma boa caridade moral, né? Então é o seguinte, o Espiritismo fala muito de caridade, né? Allan Kardec nos trouxe a frase de que fora da caridade não há salvação. Ou seja, se você não faz caridade, você não vai para o plano espiritual superior ao desencarnar.
E a caridade se divide em dois tipos. Tem a caridade material e a caridade moral. A caridade material é quando você dá dinheiro para alguém, paga uma conta para alguém, dá uma comida para alguém. Isso são coisas materiais. E você está dando para alguém matéria, ou alguma coisa referente a coisas materiais. E a caridade moral é você fazer uma ajuda para a pessoa, mas uma ajuda diferente, como rezar para ela, ensinar ela a fazer o evangelho no lar, indicar um livro espírita para ela, ensinar qualquer coisa que seja boa, que seja edificante para ela. Então você tirar uma dúvida da escola. Isso tudo são caridades, mas como não são materiais, são caridades morais. Tá certo? E aí, só para a gente deixar bem claro aqui para o amigo ouvinte, tem uma grande diferença nessa história toda da situação do bebê e da situação da família do bebê. E o Edu vai explicar para a gente, né, Edu? Bom, muitas vezes, na verdade, esse tipo de caso em que o bebê sofre problemas físicos e provavelmente ficará com sequelas, com certeza é uma expiação. Claro, porque é difícil uma pessoa ter uma prova em que vai ficar com sequelas, que vai sofrer muitos danos físicos e tudo mais. A mãe provavelmente também é uma expiação, pois ela também sofreu esses danos físicos, certo? Mas se a mãe, por exemplo, não tivesse se ferido tanto, mas fosse cuidar de um bebê que teve problemas, ela poderia ter se oferecido para isso. Nós sabemos que, pela lei de Deus, né? Toda vez que a gente comete um erro, que a gente transgride uma lei direta de Deus, nós temos consequências. Então vamos dar um exemplo. Vamos dizer que o Joãozinho, ele era um enganador, ele usava a religião para pegar dinheiro das pessoas. Então durante a sua encarnação, ele enganou muitos em nome de Deus e tudo mais. Olha que ele desencarna, como ele utilizou a sua inteligência para fazer isso, ele lesionou o seu cérebro no mundo espiritual. Então ele entra no mundo espiritual, vamos dizer, bem danificado a parte do cérebro. Aí, o que ocorre? Ele vai ter que reencarnar com problemas mentais, né? Para poder restituir, para poder deixar 100% aquela região dele, para o perispírito dele se recuperar, né? O que vai ocorrer? Normalmente, o pai e a mãe do Joãozinho serão pessoas que auxiliaram ele durante esse processo de roubo, né, durante esse processo de enganar as pessoas. Mas se não ocorreu isso, se as pessoas estão muito mal para fazer isso ainda, ou se não haviam pessoas, ele fez sozinho, ele vai ter que buscar uma mãe e um pai que vão aceitar esse Joãozinho que vai reencarnar com problemas mentais como prova. Então a mãe e o pai não tem nem culpa, mas aceita como prova, porque eles vão desenvolver a humildade, vão desenvolver o amor, vão fazer caridade, porque é uma grande caridade, né? Cuidar do menino que tem problemas mentais, mesmo eles não tendo participação nesse caso. Isso pode ocorrer sim. Mas como esse caso que a gente está conversando de hoje, né, provavelmente ambos estavam expiando erros do passado. Então essas sequelas que pelo jeito vão ficar, elas fazem parte do processo expiatório, né? Tanto para um como para outro. Se a criança ficar com sequelas, ou se a mãe ficar com sequelas, ou se ambos ficarem com sequelas, provavelmente eles dois estão nesse processo de... provavelmente, assim, eu diria 99,9%, nesse processo de expiação. Exatamente, Edu. E a gente sabe, como a gente já falou aqui, que tudo tem uma programação com a coordenação dos espíritos superiores, para que aconteça uma coisa ou outra coisa. Então, tanto se a criança e a mãe, ou só um dos dois vier a óbito, ou ficar com sequela, ou se curar plenamente, ambas as coisas estão na programação. Mas, apesar de haver essa programação, a gente sempre pode ajudar rezando. Porque rezando, a gente pode pedir para Deus e Ele, com sua misericórdia infinita, resolver diminuir a prova ou a expiação dessa pessoa,
principalmente se ela já tem méritos, ou seja, se ela fez o bem, então é possível que o sofrimento dela seja atenuado, ela ia ter que sofrer muito mais. Mas com as preces das pessoas e o bem que ela já fez e juntou, Deus permite que essa prova seja diminuída. Então é possível sim que a punição dele seja atenuada. Mas mesmo que não seja, a gente rezando por essa pessoa, ela vai estar melhorando a vibração dela, a gente vai estar mandando boas vibrações, boas energias para ela, o que vai ajudar ela a ficar bem, a encarar melhor esse problema. E a gente também vai estar se ajudando, porque quando a gente reza, a gente vai estar melhorando também a nossa vibração. É como uma estação de rádio. Então quando a gente reza, a gente põe a estação lá na estação dos espíritos elevados, de Deus. Claro que nós estamos muito longe dos espíritos elevados e mais ainda de Deus. Mas quando a gente reza, a gente chega perto do que seria a vibração deles, o mais perto que a gente pode chegar dessa vibração. Mas apesar de estarmos longe, a gente pode sim e deve rezar para ajudar todas essas pessoas aí, como o Léo já falou. É uma grande caridade moral, onde a gente ajuda a pessoa e a gente também se ajuda, porque fazendo isso, a gente está também melhorando a nossa vibração. E aí uma coisa interessante que eu queria que o Léo falasse pra gente é, caso venha a óbito, vamos supor que essa mãe ou essa criança venha a óbito, ou a mãe veio a óbito, enfim, quando uma pessoa jovem vem a óbito, e aí o que as pessoas normalmente falam e por que falam? Elas falam assim, ai, que pena que ela morreu, ela tinha a vida inteira pela frente, ela ainda podia fazer isso e aquilo. E por que elas falam isso? Porque a maioria das religiões, educa as pessoas que a morte é o fim, que a pessoa vai ficar dormindo aguardando o julgamento, ou que ela vai para o inferno e que a gente nunca mais vai ver ela, se a gente for para o céu. Então a sociedade já está condicionada a achar que quando a pessoa morre, nunca mais vai ver ela. E aí fica todo mundo chorando, agoniado, com angústia, com tristeza. Ou seja, todo mundo baixa a sua vibração, ficando triste, agoniado, e ao mesmo tempo atrapalha a pessoa, o ente querido que faleceu. Não é isso, Léo? Sim, tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo chamado Perda de Pessoas Amadas e Mortes Prematuras. E esse capítulo ele fala justamente isso. Fala das pessoas que se revoltam, né? Quando existe uma morte prematura de um filho, ou de algum outro parente, ou de um amigo, né? E muitos acabam falando que Deus não é justo, né? Porque levou aquelas pessoas que eram novas, tinham uma existência toda pela frente, e deixa as pessoas que são mais velhas e já viveram tanto a vida, né? Então esse capítulo é bem interessante, né? Ele mostra que o nosso verdadeiro lar é o plano espiritual e não aqui o nosso plano material. Então, quando acontece uma morte dessa, a gente tem que entender que é preferível voltar para o plano espiritual, onde é o nosso verdadeiro lar, do que estar aqui, correndo o risco de seguir um caminho errado e acabar prejudicando a sua evolução espiritual. Como eu falei, estamos em um mundo de provas e expiações que está passando para um mundo de regeneração. Então, nosso planeta é cheio de problemas, é cheio de misérias, cheio de angústias, e é extremamente penoso para nós espíritos estarmos encarnados na matéria nesse nível evolutivo. Então, como o capítulo explica, seria um egoísmo a gente querer que aquela pessoa que teve uma morte prematura não tivesse desencarnado e permanecido nesse nosso planeta tão difícil de estar encarnado, né? Então a gente precisa entender que a morte prematura é quase sempre um grande benefício, porque Deus julga que não é mais necessário aquele espírito permanecer aqui nesse plano material. Então é muito melhor ele voltar para o verdadeiro lar, que é o plano espiritual, do que estar aqui sofrendo as consequências da carne e os erros, né? Porque todos nós somos, como não somos perfeitos, ainda somos muito passíveis de errar, e isso prejudicar realmente a nossa evolução. Então a gente tem que entender esse lado e não sermos egoístas, né?
A gente tem que entender que é muito melhor nossos entes queridos, amigos, estarem no plano espiritual do que aqui, sofrendo junto com a gente. E outra coisa, é muito importante não sofrermos tanto com a morte prematura de uma pessoa amada. Isso causa um problema muito grande para o espírito, que vai sofrer muito por estar do outro lado sem conseguir fazer nada. E como lá as sensações são muito mais intensas do que aqui no nosso plano material, ele acaba por sofrer muito mais do que a gente. Então, nesses casos, a gente precisa praticar a prece, né? Como a gente já falou. A prece vai ajudar muito esses espíritos que tiveram uma morte prematura e que muitas vezes ainda estão tristes pelo ocorrido e precisam de forças para seguir em frente. Uma ótima coisa a se fazer, que é ensinado no livro Violetas na Janela, é a gente mentalizar flores para aquele espírito, né? Isso vai ajudar bastante ele, fora a prece que você pode fazer por ele, ajudando ele, dando forças a ele a seguir em frente e pedindo que Deus ilumine todos os amigos e familiares que tiveram essa perda. Que todos nós sabemos que uma hora estaremos unidos no nosso verdadeiro lar, que, como já disse, é o plano espiritual. Isso aí, Léo. E só para reforçar, né, pessoal? O Léo disse que é bem melhor viver no plano espiritual do que aqui na Terra. E realmente é melhor, mas é melhor para quem foi bom, né? Aqueles que aprontam acabam tendo que sofrer um pouco lá, e como tudo lá é mais forte, o sofrimento lá acaba sendo maior também, tá certo? E muito menos pensar em abreviar a nossa vida. Hoje o nosso tempo está esgotando, mas qualquer dia aí a gente vai fazer um tema aí mais específico aí sobre quem abrevia a própria vida, e vocês vão ver que é uma péssima ideia, que a pessoa encontra lá de tudo, menos o que ela esperava, ela só encontra sofrimento. Com isso finalizamos o programa de hoje, agradecemos o amigo ouvinte e aproveitamos para divulgar nossos grupos espíritas de Evangelho no Lar via WhatsApp. Temos vagas ilimitadas e para participar basta mandar um WhatsApp para o administrador Ronaldo. O número dele é DDD 91 9987 2390. Eu vou repetir: 91 9987 2390. Então até o próximo programa, pessoal. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o espiritismo. Até a próxima, amigos.